A Receita Federal me notificou numa sexta-feira 5 anos de declarações inconsistentes, 5 anos de lançamentos que não batiam com os registros oficiais, uma dívida com multa e juros que eu não tinha como pagar. 5 anos. O mesmo período em que o Eduardo tinha sido meu contador. Liguei para ele imediatamente, o número estava fora de serviço, fui ao endereço do escritório, a sala estava vazia, sem móveis, sem equipamentos, sem nada. Fui ao site do CRC verificar o registro dele. O número que estava em todos os meus documentos não pertencia a ninguém, nunca tinha pertencido. Se você está chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova aqui. Meu nome é Marcos, tenho 43 anos, tenho uma pequena distribuidora de alimentos e contratei o Eduardo quando abri o negócio há 6 anos. Abrir uma empresa assusta. Tem imposto, tem obrigação acessória, tem prazo, tem sigla que você nunca tinha ouvido falar e que de repente governa a sua vida. Eu não entendia nada disso. O Eduardo entendia, ou parecia entender. Chegou indicado por um fornecedor meu. Tinha escritório pequeno, mas organizado. Falava com segurança sobre regimes tributários, sobre folha de pagamento, sobre obrigações mensais. Assinei o contrato de prestação de serviços naquela semana e passei 5 anos entregando para ele cada nota, cada extrato, cada documento do meu negócio, confiando que estava tudo sendo feito do jeito certo. Não estava. O contador de verdade que contratei às pressas depois da notificação da Receita levou 2 dias para mapear o estrago. O que encontrou foi o seguinte: declarações entregues com valores incorretos, impostos recolhidos a menor durante anos, obrigações acessórias entregues fora do prazo ou com dados inconsistentes. Não era incompetência aleatória. Era um padrão. O Eduardo sabia o suficiente para parecer que estava fazendo tudo certo, sabia entregar as declarações, sabia usar os sistemas, sabia emitir os documentos com a formatação certa, mas não tinha formação para entender as implicações do que estava fazendo, e quando errava, e errava com frequência, não tinha base técnica para reconhecer o erro. O novo contador explicou que o Eduardo provavelmente tinha trabalhado como auxiliar administrativo em escritórios de contabilidade. Havia aprendido a operar os sistemas, a preencher os formulários, a executar as tarefas do dia a dia, mas executar tarefa não é o mesmo que entender contabilidade, e a diferença entre os dois tinha me custado 5 anos de declarações erradas e uma dívida que eu não esperava. Fui entender de onde vinha o número de CRC que ele usava. Pertencia a um contador aposentado que havia encerrado as atividades anos antes e cujo registro havia ficado ativo no sistema. Por uma falha de atualização do conselho, o Eduardo tinha encontrado esse número em algum lugar e começado a usá-lo. 5 anos, com o registro de um aposentado que provavelmente nem sabia que o número ainda circulava. O processo de regularização com a Receita durou meses. Refizemos 5 anos de declarações, negociamos a dívida, parcelamos o que não tinha como pagar de uma vez. Cada reunião com o novo contador era uma descoberta nova sobre o tamanho do que havia sido feito errado. Houve uma tarde em que fiquei sentado no escritório novo, olhando para uma planilha que mostrava o quanto eu havia pago a mais de imposto em alguns meses e a menos em outros, sem nenhuma lógica, sem nenhum critério. O novo contador disse que era o padrão de quem não sabe calcular, que adivinha, que arredonda, que usa o número do mês anterior porque não sabe calcular o do mês atual. 5 anos de adivinhação com o dinheiro do meu negócio. Perguntei se eu poderia ter percebido. Ele ficou em silêncio por um momento, disse que sim, que uma consulta ao CRC antes de contratar teria mostrado que o número não batia com o nome, que comparar os valores recolhidos com as alíquotas do meu regime tributário teria mostrado inconsistências, coisas que eu não sabia que podia verificar, coisas que o Eduardo sabia que eu não sabia. O Eduardo nunca foi encontrado. O processo foi aberto, a investigação seguiu, mas ele havia sumido antes que qualquer notificação chegasse. Meu negócio sobreviveu, com dificuldade, com corte de custos, com meses apertados que eu não esperava ter naquele momento, mas sobreviveu. O que ficou não é a raiva de ter sido enganado, é algo mais simples e mais incômodo. Eu entreguei as chaves do meu negócio para alguém sem verificar se ele tinha o direito de recebê-las. Não verifiquei o CRC, não pedi comprovante de formação, não comparei os valores recolhidos com nada. Confiei na indicação, confiei no escritório organizado, confiei na segurança com que ele falava sobre coisas que eu não entendia. E foi exatamente porque eu não entendia que ele conseguiu durar 5 anos. Impostor que atua na sua área de ignorância dura muito mais do que impostor que atua na sua área de
de conhecimento, o Eduardo sabia que contabilidade era meu ponto cego e trabalhou nesse ponto cego por 5 anos. O que aprendi é que você não precisa entender de contabilidade para verificar se seu contador tem registro. O site do CRC é público, o sistema é gratuito, leva 1 minuto. 1 minuto que eu não investi no começo me custou 5 anos de problema. Não cometa o mesmo erro. Obrigado por ter ficado até aqui. Se esse relato te marcou, deixa o like. Ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas. E se você tem uma história parecida, conta nos comentários. A gente lê tudo.